A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, registrou cerca de 1.100.000 atendimentos em 2025, alta de cerca de 45% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram mais de 155.000 denúncias de violência contra mulheres, crescimento de 17,4%. A maioria das denúncias foi feita pelas próprias vítimas e os registros mostram que a violência ocorre principalmente dentro de casa e, em muitos casos, de forma frequente. Os dados também indicam aumento no número de violações, com destaque para a violência psicológica e física. No primeiro trimestre de 2026, o serviço manteve a tendência de alta, com 301.000 atendimentos, aumento de 14%. E quase 46.000 denúncias, elevação de 23%. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa, oferecendo orientação, encaminhamento de denúncias e informações sobre a rede de proteção às mulheres. Está disponível também pelo número de WhatsApp 61 9610 0180 e pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A região norte desponta como ponto estratégico de chegadas e partidas de voos internacionais. Dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mostram crescimento de mais de 53% da aviação internacional na região norte em fevereiro, com 34.336 passageiros. No mesmo período do ano passado, foram 22.403 passageiros registrados. Juntando os voos domésticos aos internacionais, os aeroportos da região movimentaram 839.888 passageiros, um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025. O levantamento da ANAC também detalha a quantidade de pessoas que efetivamente mora fora do Brasil e chega à região. Em fevereiro, 5.471 visitantes estrangeiros desembarcaram nos estados do norte, alta de 22,6% em relação ao ano anterior. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o crescimento mais acelerado dos voos internacionais para estados do norte mostra o potencial da região como porta de entrada e de conexão com o exterior. Os terminais que mais receberam passageiros foram os do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, com 287.342 pessoas, seguido do Aeroporto Internacional de Manaus, no Amazonas, com 251.484 passageiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov. O novo programa de renegociação de dívidas do governo federal está pronto e deve ser anunciado quando o presidente Lula retornar da Europa, onde cumpre a agenda oficial. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele está nos Estados Unidos em compromissos junto ao Fundo Monetário Internacional, ao G20 e ao Banco Mundial. A medida chega no momento de maior endividamento das famílias brasileiras, 80,4% em março, segundo a CNC, a Confederação Nacional do Comércio. O foco é trocar dívidas caras por juros mais baratos, como explicou Dario Durigan. Qual que é o grande sentido do programa? É você diminuir a dívida das linhas caras, cartão de crédito, CDC, essas linhas cobram juros caros, as pessoas acabam não conseguindo sair da dívida e colocar as pessoas em linhas mais racionais, linhas mais baratas. Então, as linhas de consignado, as linhas que você pode dar algum bem em garantia ou o próprio faturamento em garantia da empresa, do trabalhador informal, mas tem essas três frentes que nós estamos trabalhando: famílias, trabalhadores informais e pequenas empresas. Segundo o ministro da Fazenda, o programa não vai aumentar os gastos públicos. A gente não vai, inclusive, ter gasto primário nesse programa. O que a gente vai fazer é mobilizar a garantia, de modo que os próprios bancos consigam dar um desconto e depois refinanciem a um juros mais barato uma dívida diminuída. Então, com garantias do Tesouro no caso de inadimplemento. Ele está pronto para ser anunciado na volta com o presidente. Sobre o fim da escala de trabalho 6x1, Durigan se mostrou favorável ao debate no Congresso, mas fez uma ressalva.
Eu sou muito favorável a gente debater, entender com os setores como se adaptar, eventualmente para alguns setores ter uma transição para dar tempo de adaptação, e eu acho uma pauta muito meritória. O que eu tenho ressaltado sempre é que isso aqui tem que ser um reconhecimento de um ganho civilizacional, de um ganho geracional para os trabalhadores. Não é possível que se queira financiar com recurso público da sociedade como um todo um avanço como esse. Essa é a minha única ponderação grave que eu sempre tenho nesse debate. Sobre a agenda em Washington, o ministro destacou os encontros com o FMI e o Banco Mundial. Durigan disse que a incerteza causada pela guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel deve reduzir o crescimento mundial e manter a inflação sob pressão. Para o ministro, esse cenário deve fazer os bancos centrais reverem a diminuição das taxas de juros. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O valor do salário mínimo ideal aumentou no Brasil em março e agora passa dos R$ 7.400. De acordo com o Diese, para que pudesse bancar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social para si e sua família, considerando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, o trabalhador brasileiro deveria ter recebido, no terceiro mês deste ano, no mínimo R$ 7.425,99. Em fevereiro, esse valor tinha ficado em R$ 7.164,94, uma diferença de pouco mais de R$ 260. Ainda segundo o Diese, o salário ideal é praticamente 4,6 vezes o valor do atual salário mínimo, que é de R$ 1.621. Para fazer o cálculo do salário ideal, o Diese leva em conta o valor da cesta básica mais cara entre todas as capitais. Em março, foi considerada a cesta de São Paulo, que custou em média R$ 883,94. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5%, referente à Previdência Social, dá para dizer que o trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu, em média, em março, 48,1% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos. Outro cálculo feito pelo Diese é o tempo de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta básica. Considerando os preços registrados nas 27 capitais pesquisadas, o tempo médio ficou em 97 horas e 55 minutos. Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, dá para dizer que o trabalhador precisou quase 13 dias inteiros de trabalho apenas para comprar os produtos alimentícios básicos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Até 30 de junho de 2026, todas as distribuidoras de energia do país deverão concluir a padronização dos números de identificação das unidades consumidoras, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabelecida pela Resolução número 1095. A data foi recentemente prorrogada após votação da diretoria da agência. O principal objetivo da mudança é unificar o formato e a estrutura desses números em todo o setor elétrico, facilitando a integração de sistemas, a análise de dados e a comunicação entre os agentes do setor. Com a atualização, o número de identificação da unidade consumidora passa a estar vinculado ao imóvel e não mais ao titular da conta. Isso garante mais segurança e confiabilidade nas trocas de informações entre distribuidoras e órgãos reguladores. No caso da Energisa, a atualização de todas as unidades consumidoras já aconteceu agora em abril, antes do prazo final definido agência reguladora, com edição de Gilvan Costa, direto da redação da Global Top Serrana, Rodrigo Leopoldo.
Uma solução simples tem feito a diferença na vida de pacientes no interior. O médico Daniel Cardim criou receitas com desenhos para ajudar pessoas que não sabem ler a entender o tratamento. Como a gente tem um número grande de não letrados e a nossa formação médica não sensibilizou, você tem que entender que se o seu paciente não sabe ler e escrever, você dá um documento, né, dá uma tecnologia que ele tem que fazer essa revisão do que você explicou. Se você usa apenas a linguagem escrita, você não está fornecendo o material adequado para ele. Muitas vezes o paciente tem acesso ao medicamento e à consulta, mas não consegue se tratar porque não entende o que está escrito na receita. A ideia surgiu após ele perceber que o analfabetismo impedia a continuidade dos cuidados de saúde, mesmo com atendimento disponível. A iniciativa já está presente em vários municípios e pode ser ampliada, como afirma o médico Daniel Cardim. A plataforma oferece recursos de imagem, assim, muito além dos ícones, que são importantes por si só, mas oferece desenhos mais complexos para o uso de insulina. Somos capazes de usar desenhos, vídeos, ícones, né, cores, e explicar ao paciente a sua doença, né, acompanhar esse paciente com mais dignidade. E aí a gente torna o letramento um fato superável. Os desenhos ajudam a orientar de forma clara. Segundo dados do IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros ainda não sabem ler. A proposta do médico busca reduzir esse impacto e pode ser implementada no SUS para ampliar o acesso ao tratamento correto. João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília. Cerca de 10 bilhões e meio de reais estão esquecidos em instituições financeiras do país. Os números são do Sistema Valores a Receber do Banco Central e são referentes a fevereiro deste ano. Outros 14 bilhões de reais foram devolvidos. Do total que pode ser resgatado, 8 bilhões de reais são para 47 milhões de pessoas físicas e cerca de 2 bilhões e meio pertencem a 5 milhões de empresas. Mas dificilmente alguém vai ficar rico. A maioria dos valores esquecidos, 63%, é de até R$10. Apenas 2% dos beneficiários tem algum valor acima de R$1.000 para sacar. O sistema Valores a Receber foi lançado pelo Banco Central em 2022. Ele permite que a pessoa consulte uma base de dados para saber se tem algum dinheiro esquecido num banco, consórcio ou outra instituição. Também é possível pedir a devolução. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Top Serrana, o portal que conecta você com música, jornalismo, cultura e comunidade. Conteúdo, participação e alto astral. Todos os dias. Uma rede formada a partir de relacionamentos e parcerias. Top Serrana, sua casa na internet. O Brasil bateu o recorde histórico no número de turistas internacionais em março e também no primeiro trimestre de 2026. Segundo o Ministério do Turismo, mais de 1 milhão de visitantes estrangeiros chegaram ao país no mês passado, alta de 13% em relação a março de 2025. No acumulado de janeiro a março, foram aproximadamente 3 milhões e 750 mil turistas internacionais, número superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Os principais países de origem foram Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai e Portugal. Os dados consideram entradas por vias aérea, terrestre, marítima e fluvial, com base em informações da Polícia Federal em parceria com a Embratur. Entre os estados Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, concentraram a maior movimentação de visitantes estrangeiros no período. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Mais de 11 milhões e meio de domicílios no Brasil não contam com esgotamento sanitário adequado, usando como destino de dejetos a fossa rudimentar, valas, rios, lagos ou mar.
entre outras formas de escoamento. A região com maior indicador é a região norte, com 2.300.000 unidades nessa condição. Os dados são da PNAD contínua sobre características gerais dos domicílios e moradores 2025, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Contudo, a proporção de residências com esgotamento sanitário por rede coletora aumentou 3,3 pontos percentuais entre 2019 e 2025, passando de cerca de 68% para mais de 71%. William Araújo, pesquisador do IBGE, aponta que a região norte é a que mais sofre com o esgotamento sanitário impróprio. A região norte é a única em que o outro tipo de esgotamento sanitário é superior à rede geral. São 39,3% dos domicílios tendo seu esgotamento feito via fossa rudimentar, vala, rio, lago, córrego ou direto para o mar, pior tipo de esgotamento sanitário. A pesquisa mostra ainda que mais de 93% dos imóveis urbanos têm acesso à rede geral de abastecimento de água, enquanto na área rural o percentual é de menos de 32%. O pesquisador do IBGE apresenta possíveis razões para esse resultado. Na região rural, por ser mais afastada, por ser mais dispersa, talvez isso encarece a implantação de uma rede geral de distribuição, e a solução, muitas vezes, para a zona rural é buscar as fontes alternativas, e tanto que o Poço Profundo Artesiano ele só atende a 4,5% da zona urbana, enquanto que atende a 31,9% da zona rural. O estudo analisou também os tipos de domicílios no país. Mais de 82% eram casas e cerca de 17% apartamentos. Em relação às condições de pagamento, 60% das residências eram propriedade de algum morador e já pagas. 6,8% ainda estavam com pagamento pendente, 23,8% eram alugadas, 8,9% cedidas. Quanto à autodeclaração racial, de 2012 a 2025, a população que se declarava de cor ou raça branca registrou queda, enquanto os que se declararam de cor ou raça preta aumentaram. Sobre isso, explica o pesquisador do IBGE. Naturalmente, algum movimento aconteceu de branco para pardo, mas a diferença maior foi aqui nas pessoas que se declaram pretas. Uma redução de 3,8% na população que se declara branca no Brasil. O destaque foi na região sul, onde a redução foi de 6,5 pontos percentuais. Além disso, o levantamento mostra que a distribuição por grupos etários confirma a tendência de envelhecimento populacional. A parcela das pessoas de 60 anos ou mais representava 16,6% da população em 2025, enquanto em 2012 era pouco mais de 11%. A PNAD contínua reúne dados de aproximadamente 168 mil domicílios no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Quem for assistir aos Jogos da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos pode agendar com prioridade a entrevista para obter o visto temporário de turista. O processo prioritário, chamado FIFA Pass, é para quem adquire os ingressos pelo sistema da entidade de futebol. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, ele agiliza a concessão, mas não modifica os critérios para a obtenção do documento. O governo norte-americano esclarece ainda que o FIFA Pass é opcional. A competição será sediada pela primeira vez em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Atualmente, os 3 exigem vistos para turistas brasileiros. Quem tem visto norte-americano válido entra no México sem documentação adicional e precisa apenas de uma autorização eletrônica de viagem para o Canadá. A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho. 48 países estão na disputa. A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.